Olá, queridos, graça e paz, que seja um estudo abençoado para a sua vida, como tem sido para a minha vida. Ontem nós tivemos uma pequena dificuldade técnica para poder, gravar ao vivo nosso estudo do capítulo 7 de Apocalipse. E hoje eu estou fazendo esse vídeo com esse estudo para os irmãos poderem acompanhar o nosso estudo e os irmãos poderem, então, manter a sequência de tudo que nós estamos fazendo desde o capítulo 1 até agora o capítulo 7. Então, eu quero hoje mostrar para os irmãos dos versos 1 ao 9 do capítulo 7, assim como eu mostrei ontem, dia 18 de agosto de 2021, lá na Primeira Igreja Batista de Ouro Branco. Abra sua Bíblia, por gentileza, Apocalipse, capítulo 7. Então vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, impedindo os 4 ventos de soprarem na terra, no mar e em qualquer árvore. E vi outro anjo que subia do leste e trazia o selo do Deus vivo. Ele gritou aos 4 anjos que haviam recebido poder para danificar a terra e o mar, dizendo: esperem, não façam mal à terra, nem ao mar, nem às árvores, até que tenhamos colocado o selo de Deus na testa dos seus servos. E ouvi o número dos que foram marcados com o selo de Deus. Eram 144 mil, de todas as tribos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12 mil, da tribo de Rubens 12 mil, da tribo de Gade 12 mil, da tribo de Azer 12 mil, da tribo de Naftali 12 mil, da tribo de Manassés 12 mil, da tribo de Simeão 12 mil, da tribo de Levi 12 mil, da tribo de Issacar 12 mil, da tribo de Zebulon 12 mil, da tribo de José 12 mil, da tribo de Benjamim também foram selados 12 mil. E depois disso, vi uma imensa multidão, grande demais para ser contada, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro. E usavam vestes brancas e seguravam ramos de palmeiras. Vamos parar aqui. Queridos, este capítulo é a mesma cena do capítulo 6, porque ele está sendo registrado exatamente no momento que no capítulo 6 estava sendo aberto os 6 primeiros selos. Lembram que são 7 selos no total. Então, quando a gente olha o capítulo 7, nós temos que entender que o capítulo 7 está inserido no capítulo 6, mas numa outra perspectiva, não para dar sequência à ordem dos eventos narrados no capítulo 6. Guardem isso no seu coração. Na verdade, esse capítulo 7 não é uma continuação do capítulo 6, mas é uma interrupção, é um interlúdio designado para consolar os cristãos perseguidos, para consolar a igreja que estava sendo, dia após dia, afligida pelo Império Romano, sangue estava sendo derramado. Então foi uma pausa para eles respirarem e falar como a igreja é gloriosa e como a igreja iria ser cuidada sempre pelo Cordeiro de Deus, o dono da igreja. Se os irmãos se lembram, no capítulo 6 nós estudamos sobre os 4 cavalos e seus cavaleiros na abertura dos 4 primeiros selos, lembram? E depois nós estudamos o restante, dos outros selos até chegar ao 6º selo. Já no capítulo 8, vocês verão que vai ser a abertura do 7º selo. Então, se fôssemos olhar de forma cronológica, o capítulo 6 deveria, então, ser acompanhado do conteúdo do capítulo 8, que é a continuação da abertura dos selos. Então, já que o capítulo 6 fala de 6 selos, e o capítulo 7 dá uma narrativa para respirar, nós compreendemos perfeitamente que a Bíblia não foi escrita por capítulo e nem por versículo. Logo, o capítulo 7 é, de fato, um interlúdio. Logo, o capítulo 7 é uma pausa para segurar todos esses eventos que estariam começando sobre a terra para narrar aquilo que o Cordeiro de Deus estaria fazendo com a sua igreja. Deu para entender até aqui? Então, vamos ver o que diz o versículo 1 do capítulo 7. Diz assim:
Então vi 4 anjos em pé, nos 4 cantos da terra, impedindo os 4 ventos de soprarem na terra, no mar e em qualquer árvore. Então vamos pensar aqui. Notem que lá no capítulo 6, os 4 cavalos e seus cavaleiros estavam designados para levar juízo. E aqui os ventos são o próprio juízo. Enquanto os cavalos com os cavaleiros levariam juízo, os ventos simbolizam o próprio juízo que eles estariam levando. Ou seja, estavam prontos para começar a missão destrutiva de julgamento sobre a terra. Então, o fato de serem 4 anjos, nos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos da terra, para eles não começarem o juízo ainda, isso já indica que o evento que vai desabar sobre a humanidade é universal. Porque quando fala de 4 cantos da terra, nós compreendemos perfeitamente norte, sul, leste e oeste. Isso nos mostra que todo juízo será global, será universal e não regional. A ideia aqui é que ninguém vai escapar desse juízo. Então, esses 4 ventos, eles já são narrados desde o período profético do Antigo Testamento para retratar que um desastre natural viria em todas as direções sobre o planeta Terra. Se vocês olharem em Jeremias, capítulo 49, verso 36, vocês verão ali também uma narrativa falando de uma ventania, de um juízo sendo lançado sobre uma terra chamada Elão, a terra de Elão. Elão hoje seria mais ou menos o sul do Irã, que naquela época era a Pérsia. Se você olhar, você verá que aqueles ventos trouxeram destruição para os 4 cantos da terra, principalmente sobre a cidade chamada Elão. É a mesma mensagem de destruição que diz também em Daniel, capítulo 7, verso 2. Mas quando eu olho paralelo a esse texto de Apocalipse 7, eu entendo que o texto mais paralelo, mais próximo, mas que tem a ver com aquilo que Apocalipse 7 diz, é Zacarias, capítulo 6. Se você olhar principalmente no versículo 5, você verá que aqui tem uma passagem que diz que por trás dos 4 cavaleiros, que nós estudamos no Apocalipse, parece-me que aqui em Zacarias 6, de 1 a 8, essas ventanias têm uma coligação com carruagens e cavaleiros que é citado lá em Apocalipse 6. E essas ventanias também têm a ver com o capítulo 7, no versículo 1, que é a consequência desses cavaleiros com seus cavalos. Então, se os irmãos lerem depois, Zacarias 6:5, vocês verão que ali os 4 ventos do céu ficaram na frente de cada uma das carruagens com os cavalos e levam para os 4 cantos da terra. Isso revela o controle de Deus sobre aqueles cavaleiros, sobre esses ventos, e isto assegura o quê? Que tudo já está profetizado, de que haverá sim juízo sobre o planeta Terra. Mas por outro lado também, neste capítulo 7 de Apocalipse, nós temos uma segurança de que a igreja selada, ela ficará segura antes que esses cavaleiros, antes que essas ventanias avancem sobre o planeta. E o que é interessante observar ainda é que existe um vento chamado siroco, que é um vento quente do deserto, e ele sopra naquele deserto conhecido, o deserto do Saara, que fica lá no litoral norte da África. Vocês olham para aquele vento siroco e podem pesquisar no Google que esse vento, ele pode fazer literalmente uma plantação murchar em segundos por causa da sua temperatura. Vocês conseguem imaginar que este vento siroco, em poucos segundos, pode destruir uma plantação que levou talvez até meses para poder ser plantada e ser ali tratada, adubada, com muito carinho para ser colhida depois? E, de repente, uma ventania vem e joga tudo por terra, murcha, mata tudo. Apenas um vento chamado siroco, que é um vento quente lá do deserto do Saara. Vocês conseguem imaginar agora a ideia de uma ventania nos 4 cantos da terra? Essa é uma imagem usada frequentemente pelos autores do Antigo Testamento.
E o Antigo Testamento sempre trabalha com uma metáfora desta ventania para a punição divina. Uma vez que quando nós olhamos em Gênesis capítulo 1, diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, logo na criação, a gente compreende que no texto hebraico, a palavra Espírito é a palavra Ruá. E quando diz a palavra Ruá, Elohim, quer dizer o Espírito de Deus. Sendo que o Ruá significa vento tempestuoso, vento forte de Deus. Então, se o Espírito Santo está pairando sobre as águas, a expressão hebraica ali é ventando sobre as águas, com a ideia de colocar em ordem o caos. Não é simplesmente pairar sobre as águas, mas colocar cada coisa no seu devido lugar. É assim que o Espírito Santo de Deus faz na nossa vida hoje. Ele vem como este vento forte de Deus, limpa a nossa vida e coloca em ordem aquilo que estava também um caos. Por isso que quando você olha Oséias, capítulo 13, verso 15, você encontra ali como o vento vindo de Deus para trazer agora um julgamento, uma punição diante do pecado que eles estavam cometendo. Também é uma referência diante da fragilidade da vida, porque a vida é um sopro que agora está e daqui a pouco vai embora. Você encontra no Salmo 103, verso 16, Isaías, capítulo 40, verso 6 e verso 7. Ou seja, nós somos um fôlego de vida que Deus deu e a qualquer momento ele vai embora para a eternidade. Portanto, o vento ele se tornou uma metáfora muito comum, muito natural para o juízo final, o juízo de Deus dentro da apocalíptica judaica. Guardem isso. E será essa destruição que desabará sobre o mundo. Deus vai permitir que venham este evento para limpar, para varrer esse planeta. E aí, quando nós olhamos para tudo isso, para esses eventos fenomenológicos, nós temos uma certeza e uma alegria de saber que a Igreja de Jesus Cristo não passará por isso, porque ela não será destruída, porque a noiva do Cordeiro será retirada e estará com ele para todo sempre. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Esta é a narrativa do versículo 1. Espero que tenham entendido. Vamos então para o versículo 2 e 3. Diz assim: E vi outro anjo, não eram mais aqueles 4, vi outro anjo, que subia do leste e trazia o selo do Deus vivo. E ele gritou aos 4 anjos que haviam recebido poder para danificar a terra e o mar. O que ele gritou? Esperem, parem, não façam mal à terra, nem ao mar, nem às árvores, até que tenhamos colocado o quê? O selo de Deus na testa dos seus servos. Olha que coisa incrível, impressionante. Por isso que eu disse que o capítulo 7 é uma pausa, um interlúdio dos eventos fenomenológicos do capítulo 6, abrindo os 6 primeiros selos, para o último selo no capítulo 8, que é o 7º selo. E aqui o anjo já está dizendo, parem. Ou seja, agora, para dar um respiro para vocês entenderem o que precisa acontecer antes que esses ventos destruam a terra. Alguma coisa tinha que acontecer. Que coisa era essa? Os selos tinham que ser colocados nas testas de todos os servos de Deus. O que significa isso? Aqui está uma cena muito impactante, porque um anjo carrega o anel de sinete real de Deus. Para ele poder selar e levar essa palavra, ele tinha que estar com o anel do sinete, que iria, então, selar alguma coisa. E o que significa esse anel de sinete? Isso era muito comum, muito usado pelos reis naquela época, principalmente ao dar para os seus oficiais o seu anel, que tinha ali um relevo sobre ele, para que ele pudesse autenticar algum documento que tinha uma cera entornada, e aquele documento, então, estava ali. Aquele documento, então, estava sendo registrado, dizendo, olha, foi o rei que mandou selar este documento. Então, o que nós encontramos aqui? Aqui está um texto em que é uma narrativa de parar essa tempestade, essa ventania que está vindo sobre a terra.
E este parar, esta pausa, era justamente para dar sobre os servos de Deus este bálsamo e este selamento que o anjo estava descendo e trazendo. Para os irmãos entenderem bem, tá? É bom ressaltar ainda que no mundo antigo o selo sempre implicou a ideia de posse. O selo, quando algo era selado, isso simbolizava também proteção sobre alguma coisa que estava selada, como também privilégios que tinha aquele algo selado. Isso está claro para vocês? Se vocês olharem no Antigo Testamento, os selos são primariamente selos de reis. Olha o que diz em Gênesis 41, 42, quando o faraó dá o seu anel para José governar todo o Egito. Então José, ele teve total confiança por parte do faraó para ele assinar os documentos, fazer o que bem entendesse na visão administrativa e selar tudo com o anel real. Olha só, isso era comum. Em 1 Reis 21, 8, você vai encontrar isso também. Esther, capítulo 3, verso 10, você vai encontrar também narrativas assim. Daniel, capítulo 6, 17, também. Ou seja, são textos usados para indicar que o seu portador tinha autoridade do rei para tomar decisões ou autenticar um decreto real. Quando a gente olha para o Novo Testamento, os selos eles foram usados em muitas seitas grecos-romanas. Olha que interessante. O culto a Cibele, culto a Ártemis, o culto a Átis e a Mitra, os seus adoradores também eram selados, que era uma forma de indicar que eles pertenciam a esses deuses, só que eles eram selados na testa. Eles pegavam aquele anel e provavelmente de uma forma de esquentá-lo para poder colocar e queimar em suas testas, assim eram marcados, outros até mesmo com tinta, e marcavam todos os adoradores com o anel que selava aqueles que cultuavam a essas divindades da Grécia. Isso não é interessante comparar com aquilo que estamos vendo em Apocalipse? Olha só, é por isso que o selamento dos santos em Cristo indicam aqui coisas profundas para a fé cristã. Ou seja, a nossa fé cristã nos revela que nós somos propriedade exclusiva de Deus. A fé cristã nos mostra que Deus nos selou e nós somos protegidos por Ele diariamente. E nós também podemos entender que nós somos selados porque nós somos um povo que se tornou uma nação eleita de Deus para sempre. É tão importante essa ideia de selo, que se vocês observarem, a própria tumba de Jesus foi selada. Se vocês olharem, olha aqui como que era mais ou menos aquela época, a forma de selar um túmulo, como eles tinham algum receio, eles então colocavam as cordas e colocavam ceras e selavam. Ou seja, ninguém poderia arrancar aquelas cordas, senão a gente entenderia perfeitamente que o túmulo foi violado por ladrões. Se vocês olharem Mateus 27, de 62 a 66, vocês verão que Roma achou que os discípulos poderiam roubar o corpo de Jesus, por isso mandou selar o túmulo de Jesus Cristo. Olha também outra coisa interessante. Paulo, ele fala sobre selar o fruto lá em Romanos 15, 28. Ou seja, era a coleta para os pobres de Jerusalém. Então, como uma afirmação oficial de autenticidade, que aquelas ofertas estavam sendo levadas justamente para Jerusalém, elas foram guardadas, seladas, para garantir a integridade de tudo aquilo que eles estavam mandando para lá. Ou seja, a igreja estava recebendo algo que foi selado, ninguém violou aquelas ofertas. Uma outra expressão que eu acredito que seja o ápice do cristianismo é a expressão para dizer do selo do Espírito Santo de Deus. Veja na sua Bíblia, Efésios, capítulo 1, verso 13 e o verso 14, como também Efésios 4:30. O texto é claro em dizer que nós fomos selados pelo Espírito Santo de Deus, ou seja, nada poderá violar esta ação do Espírito Santo em nossas vidas. Uma vez salvo, para sempre salvo. Veja o que diz 2 Coríntios, capítulo 1, verso 22. Paulo diz que ele nos selou e pôs o Espírito como garantia em nosso coração.
Meus irmãos, então o Espírito Santo é um sinal de que eu e você pertencemos a Deus de um modo muito especial. Nós fomos selados com o caráter do nosso dono, que é Jesus Cristo. Então o mal não pode penetrar na nossa vida, porque nós somos de Jesus. Isso te traz segurança? Se isso te traz segurança, para aquela igreja primitiva que estava sofrendo, essa ideia de ser selado e pertencer a Deus, de estar debaixo da sua proteção, era algo maravilhoso. Era algo que dava paz ao coração daqueles irmãos. É por isso que esse verso 2 faz essa abordagem de selos, que serviu para fazer a distinção entre os crentes e os ímpios. Porque a destruição não pode dar a largada sobre o mundo antes dos remidos todos pelo mundo inteiro serem selados. Vejam só que coisa interessante. É por isso que os selados não precisam temer o juízo, porque o castigo de Deus deveria cair exatamente sobre a humanidade, e por causa de Jesus Cristo, ele tomou o castigo que era meu, que era seu, sobre ele. Por isso que ele carregou o nosso fardo, ele se fez pecado em nosso lugar, para depois nos selar com o selo de Deus e nos fazer propriedade dele para sempre, pelo sangue de Jesus Cristo. Irmãos, isso nos traz muita esperança e muita paz. É por isso que, pelo menos 3 questões básicas, até agora, nesse capítulo 7 de Apocalipse, nós temos que entender. Aqui é feita uma advertência. Que advertência é essa? Que tempos difíceis estariam vindo pela frente. E seria um tempo de grande tribulação e destruição sobre o mundo. Segundo, veio uma palavra de segurança, porque os selados pelo selo de Deus jamais seriam condenados juntamente com o mundo, mas eles iriam passar por todas as provas nesta terra de forma vitoriosa. Por isso que toda provação vem para a nossa aprovação. E uma recompensa tinha, porque aqueles que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro iriam desfrutar das bem-aventuranças aqui na terra. Se você tem dúvidas ainda sobre isso, ore a Jesus Cristo agora. Porque aquele que confessa que Jesus Cristo é Senhor, a Bíblia é clara em nos afirmar que ele só confessou porque foi o Espírito de Deus quem permitiu ele fazer isso. Tem muita gente na igreja, mas que não é convertida. São convencidas. Porque o verdadeiro convertido, ele pode até falhar, mas quando falha, o Espírito Santo que habita nele aperta o seu coração, o incomoda, ele sente vergonha do seu pecado e ele pede perdão ao Senhor pelo que ele fez. Quando a pessoa é convencida e você vai falar algo com ela, ela vai dizer simplesmente disso: olha, cuida da sua vida que da minha cuido eu. Ninguém paga as minhas contas. E se eu faço, depois acerto as contas com Deus. É uma pessoa egocêntrica, mal educada, uma pessoa prepotente que está revelando que ela não está incomodada com o pecado que ela cometeu. Então o Espírito Santo ele incomoda. Se a pessoa não tem um incômodo diante do pecado, isso é prova clara. Ela não é nascida de novo. Deu para os irmãos entenderem? Agora, queridos, nós vamos entrar num assunto muito mais polêmico desse texto. Porque antes dessa ideia do princípio de dores, antes das trombetas soarem, de tudo aquilo que nós estamos passando, existe essa questão dos 144 mil. Quem são eles? Irmãos, o verso 4 é um ponto muito complicado. Agora, entenda uma coisa. Tudo que está sendo narrado no capítulo 7 está narrado da perspectiva do céu. Tudo está acontecendo no céu. E aqui aparece, então, um número de pessoas que foram selados. Vamos ler de novo aqui? E ouvi o número dos selados, e eram 144 mil selados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Meus irmãos, o número aqui é ouvido por João. João ouviu que eram 144 mil. Então, o número dos selados é declarado de uma forma muito clara. Ele ouviu, o versículo 4 diz isso. E isso revela que Deus está mostrando aqui para João que ele conhece todos os que lhe pertencem. Você pode ver em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 19, que Deus fala lá que o Senhor conhece aqueles que são seus. Então, esse grupo aqui, ele pode ser contável para Deus, porque Deus sabe de todos aqueles que são e que ainda serão dele. Ele é presciente. Por isso que Romanos 8 diz lá
que Deus conheceu antes de predestinar. O que dantes conheceu, também predestinou. Ou seja, a presciência vem antes da predestinação. O que nós temos que entender e responder agora, para encerrar o nosso estudo, que o número 144 que aparece aqui, ele pode ser literal ou ele pode ser figurado. O que você acha? Ele é literal ou ele é figurado? Na verdade, esse 144 mil é mais um símbolo do que uma estatística. Guardem isso. Os 144 mil, na verdade, é mais um símbolo do que uma estatística. Ele representa a cifra completa, perfeita dos crentes em Cristo. Como assim? Já estou dando já a resposta de que não é literal, é algo simbólico. Se vocês olharem, o próprio versículo já dá a resposta ao continuar lendo o versículo 5 em diante. Porque aqui diz o quê? Das 12 tribos de Israel. Não do Israel literal, guardem isso agora, mas do Israel verdadeiro, do Israel espiritual. E quem seria esse Israel espiritual? Ou seja, eu compreendo que o Israel de Deus aqui na terra, até o ano 722 antes de Cristo, eles não levaram a sério as profecias e muito menos a lei do Senhor. E vocês vão ver que o reino do norte foi levado para o cativeiro babilônico. O reino do norte era composto de 10 tribos. E a história vai nos mostrar que essas 10 tribos vão desaparecer, vão diluir. Depois, 136 anos passam, e no ano 586 a.C., vocês vão ver a invasão da Babilônia com Nabucodonosor. E o reino do sul, com as 2 tribos que restaram, que é a tribo de Benjamim e Judá, também foram levados como cativos para o cativeiro babilônico. E aí, queridos, nós entendemos que as 12 tribos de Israel praticamente deixaram de existir. Porque quando há um retorno do cativeiro, quando Ciro, rei persa, ele diz que o povo de Israel poderia voltar para a nação, e por isso nós conhecemos o capítulo do Salmo, melhor dizendo, de número 126, que diz assim: verdadeiramente, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos cheios de alegria. Ali era o cântico do povo que voltava do cativeiro para Jerusalém, a sua tão sonhada nação. Mas o texto vai nos dizer dali para frente que não terá mais tribos. Israel não é mais tratado com tribos, e sim como um povo, como uma nação, o povo de Israel. Não as 12 tribos de Israel, nem as 2 tribos de Israel. Então vejam só, eu já vou explicar um pouquinho mais. Por causa desse verso 4, gerou muita confusão, a ponto daqueles que nós conhecemos hoje, as chamadas testemunhas de Jeová, que eu considero como uma seita herética, porque todo aquele que não crê em Jesus como Deus Todo-Poderoso, para mim é heresia. Eles não creem na Trindade. Então, se Jesus é uma criação de Deus, logo, se Jesus é o arcanjo Miguel, Jesus não pode ser Deus, ele é uma criação de Deus. Então, não tem condições de olhar para essa religião e dizer que eles são algo sério. Para mim, eles são seitas. E isso fica claro aqui, e eu posso dar um estudo depois sobre isso, sobre os testemunhos de Jeová, que vocês entenderão perfeitamente, à luz da Bíblia, o que eles pensam e o que a Bíblia diz. O que os testemunhos de Jeová vão dizer? Que a igreja que vai morar no céu são apenas 144 mil. Então, tem senha lá no céu. E se a minha senha, a sua senha for 144.001, nós não vamos entrar então no céu. Então, o que eles alegam? Que todos os outros seres criados por Deus receberão vida eterna através da igreja, só que vão viver a eternidade aonde? Aqui na terra. E Cristo vai dominar a terra juntamente com a sua igreja nos céus, com os 144 mil selados. Ou seja, isso demonstra para mim uma acepção de pessoas, que Deus vai colocar um povo mais especial lá em cima, a classe, né, que ele quis escolher, a sua panela celestial, e os 144 mil ficam no céu. E o restante ficam aqui na terra. Queridos, não adianta nem continuar falando sobre isso, que essa visão teológica é completamente descartável.
Há uma segunda interpretação teológica muito interessante, que é a interpretação dispensacionalista. Esta é uma linha teológica que crê que são os israelitas literais na terra que estarão vivendo no tempo da angústia de Jacó e usam base do texto de Jeremias 30, versos 5 e 7. Eles creem que, embora as tribos tenham sido cessadas aqui na terra, Deus conhece todas as tribos e, como diz Isaías 11, de 11 a 16, porque lá fala que Deus vai preservar um remanescente, que Deus vai restaurar o reino a Israel, né? Conforme eles entendem em Atos 1,6, perguntaram, Senhor, é agora que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Então eles acham que o que vai acontecer? Vai haver a plenitude dos gentios, ou seja, os gentios, aqueles que não são judeus, tá? Esses são gentios, eles vão ser salvos, vão ser selados pelo Espírito Santo, e eles então vão sair de cena. E aí vai haver uma conversão em massa de judeus na face da terra. Irmãos, hoje nós temos cerca de quase 6 milhões de judeus vivendo nesse mundo. E aí nós começamos a entender que nunca houve tanto judeu morando lá em Israel como nós temos hoje, desde que a ONU estabeleceu, em 1948, a reorganização da nação de Israel. Então, gente, será que Deus então só vai escolher 144 mil pessoas que são judeus lá em Israel diante desses 6 milhões e o resto vai mandar tudo para o inferno? Então, isso é uma forma muito estranha de entender que depois do arrebatamento da igreja, daqueles gentios que se converteram e foram para o céu, a igreja vai ser arrebatada e eles alegam que a igreja vai ser arrebatada em fases. Eu confesso que eu não vejo assim. Não vou criticar se você crê que a igreja vai ter mais de uma fase de arrebatamento. Eu não acredito nessa ideia do filme Deixados para Trás. Porque, para mim, quando Cristo voltar, isso nós vamos estudar mais à frente, ele vai vir de uma vez só e arrebatar a sua igreja de uma vez só. Então não tem esse negócio, vem a primeira fase, aqueles que levaram a vida cristã na maciota, na brincadeira, vai aí lá, fica, ai meu Deus, eu estou vendo sua roupa caída aqui dentro da igreja, todo mundo saiu, todo mundo foi para a eternidade e eu fiquei, aí vai começar a se consagrar, vai começar a buscar ao Senhor, mas peraí, agora que você viu que os irmãos foram arrebatados, que você vai cair a ficha e vai se consagrar, por favor, né? Aí até o mundo inteiro também vai querer uma nova oportunidade. Então, na verdade, não tem essa segunda chance. Ou você busca Jesus de coração agora, ou você estará perdido no dia do arrebatamento. Então, essa visão dispensacionalista crê que as pessoas que viverão no grande período da tribulação, nos 7 anos, vão se arrepender dos seus pecados. E quem não se arrepende passando por tribulação, né? Nós estamos apenas entrando no princípio de dores. Imagine a grande tribulação. A Bíblia diz, e nós vamos estudar, que as pessoas vão desejar a morte. As pessoas vão ficar em pânico, querendo procurar a morte e não vão encontrar. Então, a ideia deles é que os judeus vão aguardar Jesus Cristo, que é o seu rei, né? E que ele vai implantar o reino milenar aqui na terra. E o seu quartel-general será lá em Jerusalém, em Israel. Como que Jesus vai implantar um quartel-general aqui na terra, enquanto tiver ímpios também aqui nessa terra? Faz sentido isso? E mais, quando Jesus veio a esta terra, ele disse o que logo no início do seu ministério? O reino de Deus chegou até vós. Ou seja, a minha visão teológica é uma visão que eu já vou mostrar agora. Ela tem mais a ver com a ideia do amilenismo, que nós entendemos que Cristo já está reinando sobre a sua igreja. Cristo reina sobre o universo, ele nunca perdeu a sua majestade. Tudo está no controle absoluto das mãos de Jesus Cristo. Tanto é que com a vinda de Jesus a este mundo, só em falar o nome de Jesus, os demônios caem por terra. Dá para os irmãos entenderem isso? Jesus é poderoso. Isso demonstra que Satanás foi o quê? Limitado. Então, a ideia de amarrado é que Satanás não tem poder diante do nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, ele está completamente amarrado diante da autoridade do nome de Jesus Cristo. E a igreja está inserida na terra, sob o domínio e o comando de Jesus Cristo. Então, essa visão dispensacionalista, para mim, ela não tem também muito fundamento. Eu não consigo compreender assim. Se você crê, te respeito e que Deus continue te ajudando, porque eu não vejo isso como algo, olha, muito absurdo. Não, você vai usar vários textos bíblicos para dar base, dizendo que os 144 mil pode ser o povo de Israel, que vai se converter depois que a igreja for arrebatada. Bom, mas a minha visão que eu quero expor para os irmãos é que esses 144 mil é um número simbólico. Número simbólico. E na história bíblica mostra exatamente isso. Quantas tribos nós conhecemos que existiam em Israel? 12 tribos, lembram?
E na nova dispensação, ou seja, na nova aliança, quantos apóstolos também existiram? 12. Então, para os irmãos terem uma ideia, na antiga aliança e na nova aliança, nós podemos multiplicar 12 por 12, que dá quanto? 144. E se você olhar comigo o capítulo 21 de Apocalipse, olha que interessante aqui, a partir do versículo 10 de Apocalipse 21. Vamos ler? E levou-me em espírito a um grande alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. E tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante à pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como um cristal resplandecente. E olha agora. E tinha um grande e alto muro, com quantas portas? 12. Nas portas tinham quantos anjos? 12. Os nomes escritos sobre elas são nome de quê? Das 12 tribos dos filhos de Israel. Verso 13. Do lado do levante tinha 3 portas, do lado do norte, 3 portas, do lado do sul, 3 portas, do lado do poente, 3 portas. 3 vezes 4, 12. O muro da cidade tinha também o quê? 12 fundamentos. E neles tinha o nome de quem? 12 apóstolos do Cordeiro. Gente, quanto 12 aparece aqui, né? Então, se aqui diz isso, se você olhar no versículo 17, que eu não vou ler, diz que a altura do muro é de 144 côvados. Ou seja, 12 vezes 12, 144. Tudo bem, pastor, eu entendi. Mas por que 144 mil? Então guardem isso no seu coração. 144 mil significa uma linguagem metafórica e não real. Isso não significa uma pequena parte da igreja no céu que vai ficar e a outra parte aqui na terra. Não. O que nós temos que entender aqui é que os 144, 12 tribos, 12 discípulos, ou seja, uma simbologia, é exatamente multiplicado por 1000. E o que é 1000 na numerologia judaica? É chamado de cubo perfeito. O que é isso, pastor? 10 vezes 10 vezes 10. 10 vezes 10, 100. Vezes 10, 1000. Sabe o que é um cubo perfeito para o judeu multiplicando 10 vezes 10 vezes 10? É exatamente a ideia de inteireza reduplicada. É completude, é perfeição numérica, o número 1000. Então, de acordo com Apocalipse 21, se você olhar o verso 16, os 144 mil selados das 12 tribos de Israel, citadas aqui, não simbolizam o Israel terreno, mas o Israel espiritual, ou seja, a igreja de Deus na terra. Então, esse número não pode aplicar às tribos de Israel terrena, até porque, como nós estudamos, eu falei com vocês, as tribos já não existiam mais. Então, aqui o texto, se fosse uma narrativa do Israel da terra, o Israel da carne, eu fico pensando o seguinte, houve algumas omissões aqui nesse registro, porque esse texto de Apocalipse, a partir do versículo 5 do capítulo 7, fala que as tribos de Efraim e de Dan, João colocou no seu lugar Levi e José. Por quê? Se eles não aparecem nas 12 tribos. E mais, para quem estuda o Antigo Testamento, sabe que as ordens das tribos foi trocadas aqui em Apocalipse e nós não temos nenhuma lista das tribos semelhante a essa em toda a Bíblia. Ou seja, a importância ali é mostrar a simbologia deles para aqueles que eram salvos pelo sangue do Cordeiro. Tanto é que se você olhar comigo Apocalipse 14, verso 3 e o verso 4, você vai ver que os 144 mil foram o quê? Você pode olhar aí na sua Bíblia? Vamos ver? Apocalipse 14, verso 3. 3. Cantavam um como cântico novo diante do trono, e diante dos 4 animais e dos anciãos, e ninguém podia aprender aquele cântico, senão quem? Os 144 mil, que foram o quê? Comprados da terra. Comprados pelo quê, gente? O que fez essa compra? O sangue de Jesus Cristo. Então, vejam só, esses que foram comprados, 144 mil, somente eles foram dignos de receber o sangue de Jesus sobre a vida deles? Claro que não. Tanto é que, olha o verso 14, esses são os que não foram contaminados com mulheres, porque são virgens. Irmãos, a expressão não contaminado com mulheres aqui, às vezes dá uma ideia de que a mulher é suja. Que isso?
Não tem nada a ver isso. A ideia aqui deste momento de ser virgem, não se contaminar com a mulher, porque senão eu vou falar que o sexo é algo imundo, que o homem fica contaminado com a mulher. Aqui não diz prostituta, aqui diz mulher. Então aqui também não está querendo dizer sobre celibato, aqueles que decidiram viver o celibatário. Não. Até porque a Bíblia ela não considera o sexo uma contaminação, porque o sexo no casamento é bênção de Deus, é pureza para o casal. É por isso que a Bíblia sempre exalta até mesmo a figura do cordeiro casando com a sua noiva, que é a igreja. Apocalipse 19 até o 22 você vai encontrar essas afirmativas. Então, uma expressão aqui é a expressão de pureza espiritual. Gente, é só você ler agora o versículo 8 desse capítulo 14 de Apocalipse. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Porque João fala diversas vezes de idolatria da besta. E o que é a idolatria da besta? Ele cita a expressão porneia, no grego, que vem de pornografia. E ele está mostrando sobre a grande meretriz, a grande Babilônia. E agora a igreja é comparada a uma virgem pura, apresentada ao seu noivo. Esta é a ideia de falar desses que não se contaminaram. Ou seja, são aqueles que não se mancharam, aqueles que não participaram da prostituição espiritual, que era adorar a besta. Ou seja, que se mantiveram puros em relação a Deus, que morreram preservando a sua identidade com Deus, a sua adoração somente a Deus. Por isso, que não seria errado dizer que esses 144 mil simbolizavam os mártires na glória. Aqueles que não negociaram a sua fé, aqueles que não deixaram de dizer, eu sou de Jesus, eu não me prostro perante esta Babilônia. É por isso que não tem como João aqui dizer das 12 tribos de Israel sendo as tribos literais. Na verdade, o verdadeiro Israel é o Israel da nova aliança, é o Israel espiritual que é a igreja. E aqui eu preciso encerrar mostrando para vocês algo, para vocês compreenderem porque eu falei tanto isso. Vejam só, Gálatas capítulo 6, abra rapidinho a sua Bíblia aí. Gálatas 6, verso 15 e 16. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser o quê? Uma nova criatura. Então, enquanto a lei manda circuncidar, aqui está dizendo que em Cristo eu não preciso dessas partes da lei, eu não tenho que me preocupar com circuncisão ou incircuncisão, eu preciso ser uma nova criatura. Ah, gente, olha o verso 16. E a todos quanto andarem conforme esta regra. Que regra? Ser nova criatura em Cristo Jesus. Paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Então, o Israel de Deus aqui é narrado como aqueles que não estão presos ao judaísmo, mas são lavados pelo sangue do Cordeiro. Agora, vamos aproximar a ideia aqui. Filipenses 3:3. Olha o que Paulo diz ali. Filipenses, capítulo 3, versículo 3. Vamos ler então o texto que diz agora? Assim nos ensina a palavra do Senhor, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito, ou seja, porque nós fomos selados, e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne, ou seja, na genealogia judaica que Paulo está falando aqui. Então, o que temos que compreender é que a igreja agora é a nova Jerusalém. A futura restauração da nação de Israel vai ser agora Israel, ou seja, os judeus, serem enxertados na oliveira verdadeira, que é Cristo. Agora, a igreja quem faz parte, porque é o corpo de Cristo. Antes, eram as pessoas que tinham que ser enxertadas na oliveira, que era Israel, ou na figueira, que era o simbolismo de Israel também, ou na videira, também com o simbolismo de Israel. Agora a videira é Cristo. Então todos precisam ser enxertados em Cristo, não numa nação chamada Israel, não numa religiosidade da lei fazendo-se judaizantes. Não. Agora, pelo sangue de Cristo, todos precisam ser enxertados em Cristo, na nova aliança. Então, os judeus é quem precisam agora crer em Jesus e ser enxertados na nova aliança, que é a Igreja Universal Celestial. Olha comigo Gálatas 6, verso 15. Porque em Cristo nem a circuncisão, nem a circuncisão tem virtude alguma, mas sim ser nova criatura.
É isso que nós temos que entender. Nós não nascemos da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Nós somos agora colocados em Cristo pelo sangue dele, enxertados na salvação. Nós só fazemos parte da igreja celestial porque nós cremos em Jesus Cristo. Não porque é judeu, não porque faz parte do judaísmo, mas porque você nasceu de novo. Deu para entender? Então, para Deus não existe Israel terreno agora. Não, é o Israel celestial. E nós fazemos parte desse novo Israel pelo sangue de Jesus Cristo. Eu quero que você encerre comigo lendo Gálatas 3, verso 26 a 29. Eu acho que a leitura desse texto já vai dar um fechamento de tudo que eu expliquei para vocês. Porque todos sois filhos de Deus. Todos quem? Pela fé em Cristo Jesus. Porque todos, quantos fostes batizados em quem? Em Cristo, os revestistes de Cristo. Olha que fantástico o verso 28. Nisto não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão, herdeiros conforme a promessa, ou seja, os judeus que eram da aliança de Abraão, descendentes de Abraão, agora eles vão ser um só com todos os povos pelo sangue de Jesus, ou seja, cai por terra tribos de Israel, cai por terra a narrativa que exalta a nação de Israel. Nós vamos orar por Israel, nós amamos o povo de Israel como amamos qualquer povo do mundo, mas a nação santa, a terra santa, é a nova Jerusalém nos céus, aonde tem todos os irmãos que são lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro, que foram selados pelo Espírito Santo de Deus. A pergunta que temos que responder é: nós somos de Abraão ou somos de Jesus? Na nova aliança, nós somos o verdadeiro Israel, nós somos de Jesus. Então, gente, o que eu quero que vocês compreendam, os 144 mil nada mais é do que uma figura de linguagem, uma simbologia daqueles que seriam a completude, os perfeitos. E quem seriam os perfeitos? Porque foram lavados pelo sangue do Cordeiro, selados pelo Espírito Santo de Deus. Tanto é que não é 144 mil que a gente pode ler o verso 9 para fechar a perícope de hoje. Apocalipse 7, verso 9. Vamos ler? Depois disso, vi uma imensa multidão. Gente, essa visão aqui é lá no céu, não é na terra. Grande demais para ser contada. Bom, ele não tinha falado que era 144 mil? Que multidão é essa que não pode nem ser contada? De todas as nações, tribos, povos e línguas, estavam fazendo o quê? Em pé. Aonde? Na terra ou no céu? Diante do trono e diante do Cordeiro, ou seja, no céu. E como essa grande multidão que não dá para ser contada, eram milhões de pessoas, usavam vestes brancas e seguravam ramos de palmeira. Então, queridos, se João está olhando aqui no texto, ele fala dos 144 mil, para mostrar que só estaria lá aqueles que foram selados, aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro, agora ele está dizendo algo muito interessante, porque ele está dizendo que a igreja é uma representação de todo o canto da terra. Na igreja que está no céu diante do Cordeiro, não são só 144 mil. Ali tinham que todas as nações, tanto israelita, grega, brasileira, americana, chinesa, árabe. Ou seja, não tinha ali somente um grupo. Não era só a tribo de Israel. Eram todos os salvos dos 4 cantos da terra que tinham uma identidade com o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deu para vocês entenderem? Você possa entender isso. A igreja no céu é inumerável, não tem como contar. Deus sabe, mas aqui a narrativa é: não tem como contar, são muitas pessoas. Ela é universal, ou seja, não é só de judeus, é de crentes procedentes de todas as culturas, línguas, povos, nações, de todos os lugares, em todos os tempos. Então João viu ali a igreja celestial, o novo Israel no céu. Então ele descreveu a posição da igreja no céu, e a posição é estar diante do trono, servindo e adorando, sendo uma igreja glorificada, purificada, com vestes brancas e com muita alegria, porque pelo sangue do Cordeiro a glória humana foi excluída, e agora era a glória de Deus que estava sendo exaltada. Era a igreja que estava ali diante do Cordeiro. Não 144 mil, um grupo reservado que estava na panelinha de Deus, de forma alguma. Que você possa se sentir abençoado por Deus, por fazer parte desta igreja. Se você ainda não tem essa certeza, clame a Jesus agora, arrependa-se dos seus pecados e diga para o Senhor: Senhor, eu quero ser lavado pelo sangue do Cordeiro.
Eu creio que só o Senhor é aquele que pode mudar a história da minha vida. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a todos nós e que possamos viver esta nova aliança sempre com Jesus. Um grande abraço e até quarta-feira que vem. Espero ter ajudado os irmãos, terem dado um pouco daquilo que eu falei ontem lá na primeira Igreja Batista de Ouro Branco.